Você acompanha a partir de agora Plantão da Alma. Apresentação de Raquel Bachega. Olá, lindezas mais lindas desse mundo! Bem-vindo, bem-vinda. Olha que gostosa essa oportunidade, né, da gente estar aqui mais uma vez para propor estudos, reflexões sobre saúde integral, com ênfase em saúde mental, fortalecendo na rede de programação aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior essa proposta de colocar vida na vida, porque o Plantão da Alma é assim, a gente propõe vida na vida e para aproveitar e deixar a alma quentinha, para a gente respirar de novo, recarregar as baterias para ir para uma nova semana, né? Esse é o compromisso do nosso encontro, estudando, sempre refletindo, vendo, será que é assim? Deixa eu estudar, né? Porque é muito simples, gente, né? O ser humano olhando de longe é igual olhar a vida através de um caleidoscópio. Ele vai se fragmentar em milhares de pedacinhos coloridos. E, na verdade, por isso mesmo, eu peço a você, se você estiver passando por algum desafio na saúde mental, não passe por nada sozinho, nada sozinho. Busque ajuda, busque apoio, né? E tudo que for falado aqui, vá, verifique, filtre, vê se é para você, vê se é assim, como você se sente em relação ao tema. Busque, 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 né? A lei da evolução, que é imparável, tem esse propósito, né? Da gente realmente ir aprendendo de passinho em passinho. Não tem passo pequeno, não tem passo grande. Na verdade, tem é passo dado. Então, na direção de mais um passo, vamos estudar, né? Hoje aqui, claro, contando com a super presença de um super colaborador do programa Plantão da Alma, que vocês dizem gostar bastante. Quem é ele, meu querido Jeff? Espelha para mim, por favor, o nosso tema primeiro, e aí eu já chamo o convidado aqui à bancada, por favor. Tema de hoje, continuação do tema Psicologia de Jesus, parte 3, a Era da Ansiedade. E para me ajudar nesse temaço, vem ele, no próximo slide, nosso querido, como eu falo aqui, né? Papito Roberto Bachiega, professor de Direito, dirigente espírita, palestrante, comunicador da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, nosso convidado especialíssimo deste programa Plantão da Alma. Seja bem-vindo, Roberto. Que bom, hein? Que bom que estamos combinando as agendas e, como diz um grande querido nosso em comum, obrigado pelo seu sim. Seja bem-vindo. Bom tudo para todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, Raquelzinha. Muito obrigado por mais uma vez ter nos convidado para participar desse programa maravilhoso, que, como nós costumamos dizer, e é simples de concluir isso, esse lindo programa não faz imposições, ele propõe reflexões, não é? E, nesse sentido, uma alegria muito grande estar aqui novamente para dar sequência neste tema maravilhoso, não é, que ficou aí para ser concluído e tudo mais, para que nós possamos dar passos ainda mais na nossa evolução. Como você muito bem colocou, vamos estudar. Como diria o nosso querido Ademar Bisterso, que já está no plano superior, não é? Já está no plano astral. Roberto, temos que estudar sempre. As informações estão todas aí. Agora, juntar essas informações e transformar em conhecimento é o nosso papel. Obrigado mais uma vez. Que delícia, querido Ademar, onde quer que você esteja, um nosso grande abraço, né? Nosso amor e obrigado por tanto aprendizado. No nosso tema de hoje, então, a psicologia de Jesus. Nós precisamos fazer, assim, só um gancho do programa anterior para fazer sentido esse aqui, né? E eu quero só te dar um recadinho, né? Excepcionalmente, esse programa de hoje ele é gravado, mas você pode participar do chat ao vivo, hein? Você pode deixar aí sua mensagem, né? No YouTube, enfim, para que eu saiba o que você achou, quais são suas perguntas. Eu faço o maior, tenho o maior interesse, né, em responder cada uma delas, tá bom? Então, deixe suas mensagens. Então, no programa anterior, nós estudamos a psicologia de Jesus, sob o ponto de vista. Vem cá, no que os ensinamentos de Jesus, sob o ponto de vista psicológico, podem ajudar alguém que está passando por dificuldade em desafios na saúde mental, especialmente no assunto ansiedade, nessa chamada era da ansiedade? Ah, mas Raquel, para estudar e aplicar a psicologia de Jesus, eu preciso necessariamente crer nele. Então, aquele que não crê fica de fora?
Claro que não. Por isso o nome Psicologia de Jesus. Mesmo aquele que não crê pode ser beneficiado. Porque não há uma pessoa nesse mundo, dentre as 8 bilhões, né, de pessoas que estão nesse momento habitando de forma encarnada o planeta Terra, nenhuma poderia ficaria de fora se realmente aplicasse do começo ao fim. Ainda que não venha acreditar, se seguir os passos do mestre, não ficaria de fora de uma melhora, não deixaria de apresentar melhora, não ficaria nos tormentos e perturbações da alma que acarretam milhares de distúrbios psíquicos. Então, não. A gente não precisa exatamente crer no Cristo para ser beneficiado por ele. Se nós abrirmos os nossos ouvidos e a nossa alma, nós veremos realmente que trata-se de um ícone na humanidade que muito ensinou, muito deixou e ensina até hoje. Seja por questões religiosas ou por uma simpatia muito grande, ou porque acreditamos realmente nesse irmão, né, como um príncipe da paz, ou seja, não importa a que patamar vamos alçar Jesus no nosso coração, sim, todos nós poderemos ser beneficiados pelos seus ensinamentos. Isso é inquestionável. A energia de Jesus é curadora, é libertadora. Ela não traz uma paz para nos tornarmos bobos, mas sábios, mais tolerantes. Ensina, né, nos ensina que o nosso primeiro benefício é a paz que podemos carregar no nosso coração através desse amor, e dessa forma, com a consciência mais tranquila, como não poderemos ter mais saúde? Como não poderemos ter mais prosperidade e mais abundância? A verdade é que a gente briga com a nossa cabeça o tempo todo. Então, o Raymond Kramer, nesse livro, A Psicologia de Jesus e a Saúde Mental, que teve lançamento em 1959, e o meu exemplar que eu mostrei para vocês aqui, estou mostrando ao longo dos programas, né? É de 1976, traz uma avaliação de Kramer, e Kramer tem uma denominação protestante, olha que interessante, mas mesmo assim ele traz como psicólogo das experiências que ele teve durante a clínica por todos esses anos, que nada mais ele estava aplicando do que a psicologia de Jesus. No fundo, todas as teorias se voltavam e convergiam para as propostas de Jesus. Foi por isso que ele decidiu lançar esse livro. Ele falou: ora, eu não estou fazendo nada mais do que já foi ensinado. E nós paramos em alguns slides e paramos num especificamente que não deu para terminar tudo no programa passado. É por isso que eu quero que você continue com a gente até o final, que vão ter dicas aí da psicologia de Jesus para que você, seja lá qual for o seu desafio, contando também com a ajuda profissional do seu terapeuta, da sua rede de apoio, mas também conte com isso também, com essa informação, essas dicas que virão hoje. Então, qual é o slide que a gente parou? Por favor, Jeff, se você puder espelhar para mim, agradeço muito. No slide que nós paramos no programa passado, só para retomarmos, dizia assim, né? Nossa única esperança é a psicologia de Jesus, que ensina que a pessoa que passa por problemas recebe a atenção de Deus. Nunca tenha medo de reconhecer ou enfrentar qualquer desafio emocional que você venha a ter, porque ao fazê-lo, você encontrará a resposta. Abençoados os pobres de espírito, os que evidentemente têm a necessidade de ajuda, que reconhecem a sua necessidade. Então, de forma bastante sintética, né, Kramer chega no final dizendo: sim, estou estudando uma das bem-aventuranças. Estou estudando agora, né, essa questão dos pobres de espírito, que apesar das terminologias e de uma série de situações, traz uma interpretação que na época, né, como o professor Roberto disse aqui no nosso último encontro, tem um vocabulário bastante empobrecido pela linguagem, pelo idioma que se tinha, né, na época, mas também para dizer que psicologicamente, pobre de espírito vem a ser aquele que sabe que tem que melhorar, tem tudo na mão para melhorar, tem acesso a recursos, mas acaba culpando Deus e o mundo e nunca faz nada por si. Então, Roberto, que interessante, ele fala: abençoados os pobres de espírito, os que evidentemente têm a necessidade de ajuda,
que reconhecem a sua necessidade. Fica aí a minha pergunta: qual a importância da gente se reconhecer frágil, às vezes vulnerável, por que não? É um começo para a gente melhorar, ir atrás da cura possível? Ah, com absoluta certeza, Raquel. Reconhecer que temos limitações, que enfrentamos desafios, que passamos por problemas, que precisamos de ajuda, é, na verdade, o primeiro passo para que a gente possa seguir esses caminhos que, além de terem sido ensinados, caminhos que foram ensinados por Jesus, você muito bem está pontuando nesse programa de hoje, não é? Aliás, tudo tem a ver também com a questão da humildade. Se eu estou passando por desafios, por problemas, eu não estou conseguindo resolver, mas eu continuo, digamos, entre aspas, né, firme como uma rocha. Por dentro eu estou me derretendo, mas firme como uma rocha, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu me garanto, eu me resolvo. Isso certamente não é o caminho ensinado por Jesus e, por via de consequência, não, esse caminho em nada é indicado para a nossa felicidade. Eu gostaria, só para finalizar essa minha primeira fala, no seguinte sentido: lembrar um slide que foi apresentado no programa anterior, em que Kramer foi muito claro. Teremos resultados satisfatórios desde que sejam cumpridas certas condições. A primeira condição, me parece, na minha modesta opinião, é reconhecer que eu estou enfrentando problemas. É com você, Raquel. Com essa voz de locutora, a gente sente até um frio no estômago, né? É com você, Raquel. E agora, o que que a Raquel vai dizer depois de tantas coisas legais que ele disse? Meu Deus do céu! Você que está assistindo aí, né? Coloque a sua opinião. Você já, se você já, cada um está no processo, cada um está no momento, né? Mas onde é que você está nessa linha de evolução psíquica, de amadurecimento psíquico? O que é mais difícil? O que você já alcançou? O que você tem tentado, o que tem dado certo. Quando a gente troca ideias, gente, a gente de repente às vezes ajuda, às vezes quem está assistindo, né? E às vezes pode passar pelo mesmo problema ou por problema semelhante, e aí sem saber, com o seu depoimento, não precisa se expor, evidentemente, não se trata disso, mas a troca de experiência ela é muito salutar, né? Sem saber, às vezes a gente ajuda alguém, né? E que bom por isso, que bom por essa rede que se cria. E Kramer diz assim, Roberto, o senhor trouxe uma parte muito interessante, né, da vulnerabilidade, talvez esse seja o primeiro passo para cumprir certos requisitos e certas condições para que a cura seja possível, né? A cura é alcançável, venha, tudo é treino e tudo mais. Como nós estamos falando de como a psicologia de Jesus pode ajudar no caso de ansiedade, nessa era de ansiedade, porque os depoimentos chegam e são assustadores. Em consultório, a ansiedade, parece uma entidade viva. Passa a ser um obsessor, sabe? Passa a ser um obsessor criado. Eu não estou falando de um espírito, né, que vem como obsessor atuar em desfavor daquela pessoa, do obsidiado, não. A ansiedade parece que hoje é uma entidade viva, com vontades que domina, e essa dominação coloca a pessoa num grau de subjugação psíquica, não estou falando espiritual, que os termos às vezes eles se confundem, né? Mas subjugação psíquica é eu ajo pela vontade de. Então, quando eu ajo pela vontade da ansiedade, quem eu sou? Onde eu estou? Eu deixo de existir com qualidade de presença. Eu não atuo mais no mundo como eu mesma. Eu passo a sobreviver, e a questão é, será que a gente está aqui para isso, né? Para viver de migalhas, para sobreviver? Por isso que eu gosto desse termo, vida na vida. Que a gente não está aqui para aceitar menos que isso. A gente não está aqui para aceitar migalhas, a gente não está aqui para se deixar dominar pela ansiedade, a gente não está aqui para viver depressão, não. A gente está aqui para viver a vida na vida. Então, o Kramer, ele fala, vem cá, a ansiedade, ela é resultado, fruto de muitas coisas, mas dentro dela tem uma coisa que é muito cruel, que é o temor. Então, no próximo slide, olha a ideia do Kramer, vamos lá. O temor é o inimigo número 1 da personalidade humana, é a grande praga moderna. No amor, não há temor. O perfeito amor retira o temor. O temor carrega em si, sempre carrega em si um castigo.
Roberto, que interessante, né? Por que que o temor carregaria sempre um castigo? Vamos tentar entender um pouquinho o que o Kramer quis dizer. Eu acho que essa frase é sensacional. Aliás, o temor carrega sempre um castigo é o nome deste capítulo do livro dele que nós estamos estudando. Tamanha a importância dessa expressão. Essa expressão ela é de extrema importância porque certamente, né, se lida com olhos de enxergar, ela vai nos conduzir a reflexões bastante importantes. Como vimos até agora, todos nós passamos por desafios, por problemas e tudo mais, e temos algumas decisões a serem tomadas. Ou eu pego o caminho do desânimo, do temor, enfim, eu fico ali quietinho no meu canto e esperando a história passar, e às vezes não passa. Ou então, entendendo que eu estou enfrentando um problema, que eu preciso de ajuda e que eu preciso enfrentar esse problema, e principalmente, talvez uma informação que tenha passado assim, um pouco rápida, rápida aos nossos sentidos, né? Não por falha da apresentação do programa da Raquel, muito longe disso, mas nós só chegaremos à conclusão de alguma coisa se enfrentarmos as dificuldades, porque ali nós vamos encontrar respostas. O medo o receio, o perigo potencial do temor em nossa vida é exatamente a inércia a que podemos ser levados por nós mesmos, com medo de enfrentar estas situações. E no medo, nós não enfrentaremos nada e só conseguiremos respostas enfrentando os problemas. Se não os enfrentamos, continuaremos sem resposta, o que naturalmente vai nos levar a uma situação de insegurança, e isso é um passo para a ansiedade, que pode chegar a tamanho grau que a ansiedade, como a Raquel muito bem pontuou, em determinado momento parece que passa a ter vida e vontade próprias. Isso realmente, para a qualidade da nossa vida, principalmente emocional, é muito perigoso. Não é não, Raquel? É isso mesmo. E tem uma coisa muito interessante que o senhor falou, o temor a tal ponto. Então, fica a reflexão. Em que ponto, em que medida, em que dose, de 0 a 10, qual o nível da minha ansiedade? Essa escala de 0 a 10 é muito comum no uso da saúde, né? Então, por que não usar aqui no gradiente das emoções? A gente não mede temperatura, a gente não afere pressão. Então, por que não aferir a pressão de uma emoção dentro de nós? Parou para pensar nisso? Porque a depender do grau e da intensidade, nesse momento o que pode acontecer, infelizmente, é uma porta aberta a outras tantas coisas, né? Somatização de doenças. A gente está perdendo tempo precioso, de repente, de alguns ajustes. Então, por que que o temor é a pior praga, segundo Kramer, da personalidade humana que se criou e é um, como é que ele fala aqui? É uma praga, uma grande praga moderna. Por quê? Porque no próprio capítulo ele vem trazendo a ideia de castigo, né? Então, o próximo slide, por favor, olha só, como se resumíssemos uma fórmula, né? O temor que leva ao castigo, que leva ao sofrimento como forma de retribuição, né? O medo que leva a uma ideia de, nossa, eu tenho medo de castigo, eu tenho medo do sofrimento como retribuição. Mas por que que eu não evito esse temor? Porque a ansiedade está para além do que eu posso controlar. Então, por que que eu não estou tendo forças para lidar com isso? Será que eu estou lidando de frente com isso? Será que eu estou deixando passar? No próximo slide, para a gente avançar um pouquinho, tem na continuidade do tema, Kramer diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, retrata as pessoas que estão sofrendo com o temor, que estão completamente assustadas. Demonstra, na realidade, nosso conceito moderno de identificar a má condição emocional que se encontra no temor e na ansiedade. Considero que isso se relaciona diretamente com a linguagem psicológica, que se conhece como ansiedade interna e o temor externo. O Kramer já entrando mais nas energias psicológicas que dominam, que maltratam, então ele tenta deixar claro para o leitor o seguinte, Roberto, que eu queria a tua opinião também, que pobre de espírito no fim é aquele sim que está sofrendo, que nesse mundo de conceito moderno, né, ele diz, identifica a má condição emocional em que se encontra, e que no fim, então, duas coisas acontecem. De repente, por medo dos eventos externos, cria-se
criam-se os medos internos. Então, onde acontece nesse encontro entre ansiedade e o medo de enfrentar o que tiver que ser enfrentado, o transtorno, a psicopatologia da ansiedade mais elevada. É onde essa chama se aumenta, né? É onde as perturbações se avolumam, se agigantam, e ele diz, é isso que precisa ser corrigido, nós não precisamos ter medo do medo. Ele diz, o medo ensina. A gente só vai adoecer se a gente ceder, como o Roberto falou, né? Ceder e não fizer nada, não deixar, não se permitir aquele encontro maravilhoso que é o embate inevitável, né? Dos nossos sentimentos com a nossa consciência. E quando a consciência nos chama, é a alma gritando. E aí, o que você vai fazer de você? É por isso que, inclusive, esse programa leva esse nome, Plantão da Alma. A cabeça engana, a alma esclarece. Será que você está ouvindo mais a sua cabeça ou será que você está ouvindo mais a sua alma? Não sei. A gente está aqui para pensar, né? Então, no próximo slide, a gente vê o que eu trouxe para vocês, basicamente, o que eu encontro aqui no consultório, né? As principais queixas em decorrência, Roberto, da ansiedade, vazios, baixa autoestima, sempre presente. Gente, como é presente isso, como é triste. A gente está com a chave na mão agora para criar tudo isso, porque a baixa autoestima, a falta do amor próprio, ela rompe com as estruturas de segurança, né, do ânimo. Por isso que as principais queixas são vazios, baixa autoestima, ausência de propósito, não sei, o que eu vou fazer da minha vida, insegurança, desânimo, medos irracionais. Queria saber um pouquinho da sua ideia, Roberto, porque se a gente falar só do vazio, por exemplo, no próximo slide, eu gosto muito de colocar da seguinte forma, que tudo tem no universo tem uma função, né? Até mesmo o vazio. Para tudo, dentro e fora de nós, existe uma explicação e um propósito. O propósito do vazio é ser preenchido. Agora, com o que a gente vai preencher? Essa é a questão. E eu gostei muito porque o senhor escreveu um artigo lindíssimo agora para a edição da revista digital Sem Clichês, que a gente tem por aqui, né, sobre saúde mental, é gratuita, uma vez, a gente envia uma vez por mês no WhatsApp da galera, dos assinantes, e o senhor escreveu um artigo magnífico que me fez pensar nisso, né? O tema é pensar por si e também a questão de saúde mental. E se você ficou curioso ou curioso para querer acessar o artigo do Roberto, que estreou agora na revista digital Sem Clichês, entre em contato com a nossa turma lá no meu Instagram, vai aparecer aí para você, se o Jeff tiver esse GC, se não tiver não tem problema, mas depois no finalzinho vai aparecer meu Instagram aqui. Aí é só você mandar mensagem, a gente te manda. Tá aí, muito obrigada, Jeff. Raquel Bachego Oficial. E lá pelas tantas, sem dar muito spoiler, que agora é spoiler, né, Roberto, é chique, sem dar muito esse spoiler, né, o que acontece? O Roberto disse assim, olha, os nossos tesouros, o que entra na gente, como um cofrinho, que a gente decidia depositar, poupar quando nós éramos menores, né, crianças e tal. E aí fica a seguinte reflexão, que tipo de moeda a gente deixa entrar? Que tipo de moeda a gente escolhe? Qualquer coisa, porque se não fosse a moeda, pode entrar lixo, pode entrar bicho, pode entrar um monte de coisa, né? Então, Roberto faz uma analogia muito interessante sobre aquilo que nós permitimos que entre em nós, o que nos chega de informação. Pensar por si é o tema. Pensar por si também é a questão de saúde mental. Agora eu paro para não dar mais, né, spoiler, e eu quero que o Roberto fale um pouquinho sobre isso. Por que não seria isso, Roberto, essa nossa cabeça, assim, que não filtra muito as coisas que chegam, a gente vai seguindo comportamentos, às vezes de forma automática, não será isso que também causa muitos vazios? Porque no final a gente fala, pô, mas isso não é para mim, né? E aí o rombo já está feito. Como que é isso? O senhor que lida com tantas pessoas também tem muito a dizer, tenho certeza. Na verdade, Raquel, esse tema é um verdadeiro combo, né? E aproveitando a deixa, entre em contato com o Instagram da nossa querida Raquel e eu tenho certeza que ali você vai encontrar muita coisa boa. E agora, em especial, em foco, né? Falando sobre a revista digital Sem Clichês. É uma revista espetacular para quem busca temas que podem nos levar a uma saúde mental, a uma saúde emocional, a estarmos bem,
né? Para que estejamos bem conosco mesmo e tocar a nossa vida adiante. Dê uma passadinha lá, vale a pena. Como eu estava dizendo, Kel, esse assunto é um verdadeiro combo, e nesse sentido ele é maravilhoso. Você muito bem pontuou nas palavras de Kramer que nós, né, temos o temor do mundo exterior e temos também a nossa ansiedade interna, que vivem em constante movimento. É uma verdadeira dialética nesse sentido. Eu gostaria de lembrar, nesse caso, neste ponto em especial, que nós somos um conjunto de potencialidades e que ninguém vive sozinho. Quando nós enfrentamos um problema, nós não estamos sozinhos, nós temos onde buscar ajuda, ainda que seja uma informação, ainda que seja um pedido de ajuda, ainda que seja um conselho, ainda que seja a busca de um trabalho profissional. Ninguém está sozinho nesse mundo. Somos um conjunto de potencialidades, e isso independe de qualquer crença religiosa. Eu, falando por mim, creio, falando pelo Roberto, creio que a crença religiosa é um ponto fundamental de ajuda também, mas todas as opiniões devem ser respeitadas também sob tal contexto, que, aliás, é um assunto bastante sensível. Nesse sentido, nós temos que sempre estar nesta dialética, verificando o contexto externo, o temor que eventualmente se apresenta para nós, para controlar a nossa ansiedade interna. Como a Raquel bem lembrou no singelo artigo que escrevemos para a magnífica revista Digital Sem Clichê, pensar por si é uma questão de qualidade emocional. E lembrando do cofrinho, que quando a gente era criança ia colocando as moedinhas, vale sim a analogia que também a comparação. O que é que nós vamos deixar entrar para o nosso tesouro individual? Vamos deixar entrar qualquer tipo de coisa, mesmo que não tenha nenhum valor e assim venha nos prejudicar? Ou ainda que demoremos um pouco mais para formar esse nosso patrimônio interno, nós sejamos mais seletivos e mais cuidadosos com aquilo que de fato interessa para nós e que de fato, por nos interessar, aqueles temas podem fazer parte do nosso intelectual, do nosso conjunto intelectual. Mais uma vez, lembrando de uma das linhas principais desse belíssimo programa, façamos uma reflexão sobre isso. É mais uma reflexão a ser proposta com vistas ao nosso bem caminhar daqui para frente. Creio que é mais ou menos isso, Kel. É isso e mais um pouquinho, né? Esse mais um pouquinho é você, nossa audiência maravilhosa, que não é esse pouquinho, é esse mar de energias boas, né? Obrigada por você estar aqui com a gente, obrigada por tirar o seu tempo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e abrir o seu coração para. Deixa eu ver o que que eles vão falar, né? Então, mais uma vez, são propostas, são estudos e reflexões que nós propomos. Quero saber a tua opinião. Tua opinião também importa. A sua voz merece ser ouvida. Você já parou para pensar nisso? Nós aqui temos a oportunidade abençoada do microfone, mas isso não faz a menor diferença entre nós. A menor diferença entre nós. Para ampliar a sua voz, você precisa dizer o que vai no seu coração, o que vai na sua alma. Quais são os vazios que você tem, né? Roberto traz a ideia, o que que eu permito, né? Eu permito que vazios se instalem? Daí vem a psicologia de Jesus nos ajudando, falou, olha, presta atenção, você pode estar em risco. E o que Jesus trouxe, Roberto, dessa tua fala irreparável, é essa questão também que tudo isso toda a psicologia de Jesus pode ser verificada cientificamente. Kramer diz isso, inclusive. Por isso que eu disse no começo do programa, para que mesmo quem não acredite em Jesus, se pegar toda a filosofia de Jesus e a psicologia dele e for aplicar na própria vida sem saber que é de Jesus, vai ser beneficiado. Por quem depende de crença. São critérios, são lições aferíveis, inclusive cientificamente. É o que traz o próximo slide, olha que interessante. Então, é esse livrinho aí que a gente está estudando, ó, vai aparecer aí para você no próximo slide.
O método de Jesus revela uma compreensão estupenda das leis do comportamento humano e está basicamente de acordo com as verdades científicas. Que livro, livraço, livraço. E veja que Kramer, né, diferentemente de quem é espírita, que segue o espiritismo, traz verdades que estudamos e se aplicam a todos. Sabe por quê? São verdades naturais, são verdades ligadas à natureza. Que interessante. Perdão por perdoar? Não. Porque o perdão, por exemplo, ele traz uma liberação. Você não fica remoendo, você não fica sofrendo com aquilo. Sua vida ganha um outro tônus. Ah, bem-aventurados os aflitos. Como assim, bem-aventurado quem está chorando? Porque tem uma série de explicações. Não é só porque você vai ser consolado, mas é porque você está botando para fora, você está se permitindo ser frágil, ser forte o tempo todo, quebra as pessoas no meio. Tantas verdades científicas, né? Poder da oração. Hoje os cientistas, médicos, né? Medicina convencional, estudando a relação entre espiritualidade e saúde. Nada do que Jesus disse, nada está fora de alguma verdade que já foi provada, inclusive. Não há nada, tudo o que ele disse já foi comprovado cientificamente. Então, que interessante. Continuando no próximo slide, vem Kramer e diz assim, e por isso mesmo, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na verdade, Kramer faz a menção a Mateus, né? Retomando aí. E ele diz: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Por quê? Porque é o que melhor podemos ser, é o que de mais importante podemos ter. O professor Gimenez veio aqui, o senhor deve ter assistido, né, Roberto? Quando ele disse assim: nós buscamos a luz, a nossa face é luminosa. Se há sombras refletidas pelas nossas costas, mesmo essas sombras podem ser iluminadas. Interessante, brilhe por dentro, brilhe por fora, sendo você, se aceitando, se amando, se respeitando, respeitando o DNA do Criador que está em você e que fala através de você. E essa simbiose é maravilhosa. A única coisa que diminui essa luz na gente, sabe o que é? No próximo slide, por favor. A gente vê em consultório o tempo todo que o que diminui essa nossa luz, a luz da nossa alma, da nossa vida, é o rompimento com as leis naturais, é o descumprimento das leis divinas. São 2 leis e 3 elementos. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 3 elementos que conduzem ao amor. Eu com Deus, se essa relação se rompe, eu fico doente. Eu com o próximo, se essa relação não é saudável, em algum momento eu também sofro. Conexão perfeita e saúde possível, 3 elementos e o amor no meio. Essa é a filosofia de Jesus, essa é a psicologia de Jesus. Quer falar um pouquinho sobre isso, Roberto? Sobre esses 3 elementos? Basicamente, você já falou tudo o que precisava ser dito sobre isso e mostrando aí até graficamente, né? Muito bem lembrado, duas leis. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a partir do momento em que qualquer coisa que permitamos que venha romper essa nossa ligação com o Criador, ou uma ligação sadia com o nosso próximo, com toda certeza isso vai ter resultados um tanto complicados, que conhecemos exatamente a lei do retorno e por aí vai, e conhecemos também aquela belíssima história de que como é que é? A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Gente, isso, na verdade, nos foi passado com aquela pitadinha de natureza religiosa, porque quando o Mestre Jesus esteve aqui conosco, nós éramos mesmo imaturos e tínhamos que entender esses temas vindo por esta forma, senão nós não entenderíamos. Este foi o canal que Jesus encontrou para passar os seus ensinamentos através desse canal que nós entenderíamos, mas se pensarmos bem, tudo isso, na verdade, tem base científica, com toda certeza. Quando Jesus nos disse, vós sois luzes, é exatamente isso. Façamos brilhar a nossa luz. Não nos coloquemos na posição, né, de inércia, porque aí a nossa luz realmente vai demorar a voltar a brilhar. Não é, Raquel? É isso mesmo.
E quando eu estava dizendo, né, que todos os ensinamentos são provados cientificamente, os ensinamentos, há quem diga assim, os milagres, mas e os milagres? Gente, o milagre não é um ensinamento pelo fundo moral que tem, mas é um fenômeno que deve ser estudado e não foi compreendido porque há coisas que, obviamente, você sabe que ainda não foram reveladas, né? Mas que um dia serão. Quem sabe se a gente melhorar um pouquinho mais moralmente, eticamente, amorosamente, outras verdades venham a ser reveladas. Os ensinamentos, o que eu disse que está de acordo com a ciência são os ensinamentos, principalmente emocionais e psíquicos, morais e éticos que Jesus nos ensinou. Parte dos milagres a gente conversa outro dia, né? Porque aí é realmente coisas lá do alto e tem coisas que eu não tenho acesso, tá bom? Então, nós vamos para o próximo slide para então resumir essa questão. Quando nos afastamos de Deus, então ficamos doentes. Quando nos afastamos de nós, ficamos doentes. Logo, onde está Deus, hein? Próximo, onde está Deus, hein, Roberto? Próximo slide, vamos pensar? Olha só que interessante. Onde está Deus senão em nós mesmos e em toda parte? Né? O ar que a gente respira, em tudo que a gente vê, tudo que a gente toca. Né? Se a gente incorporasse mais essa ideia, nós responderíamos como o antigo egípcio do Egito Antigo. Ele não se considerava um cidadão pagador de impostos, ele se considerava um ser espiritual que nesse momento cumpre deveres sociais. Acho que faz um pouquinho de diferença, né? Ah, mas eu estou reencarnado, como é que eu posso me encarar que eu sou um ser espiritual? Aí depende realmente do estudo, né? Que cada um faz sobre a própria vida, do olhar que quer ter sobre a própria vida. Mas é duro quando o meu paciente acha que ele está aqui só para pagar boleto. Então eu falo para ele, e eu também já pensei isso em algum momento da minha vida. Bom, quando vai chegar a felicidade? Quando é que eu vou ser feliz aqui nesse negócio? O mais interessante é você aprender que tudo converge realmente para a nossa felicidade. Doutor Adão, que saudade, dizia sempre, repetindo, né, os ensinamentos de Jesus, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, tudo. Deus é bom o tempo todo e a todo tempo Ele é bom. Né? Então vamos pensar um pouquinho, o próximo slide, a gente já está indo quase para o final do programa. Eu gostaria que você pensasse acerca das suas posturas mentais, né? Por exemplo, eu quero me curar ou ser curado? Já vai uma baita diferença, né? O quanto eu colaboro para a minha cura, né? Há pessoas que apostam tanto na terapia que falam, isso aqui não está dando resultado. Peraí, mas né, no checklist das obrigações próprias você está cumprindo sua parte? Isso é muito sério, né? O quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu volto para os lugares de dor, o quanto eu me esforço para que a melhora da saúde seja possível, o quanto eu sou de paz, o quanto eu sou de guerra, tudo isso cabe na filosofia e na psicologia de Jesus. Né? Próxima apresentação, Jeff, por favor. Tem uma outra questão que eu gostaria de continuar perguntando. Onde eu coloco as minhas crenças, os meus medos? Os meus medos são maiores que os meus sonhos? Eu estou conectado com o propósito da minha alma? O que eu preciso aprender? O que eu já posso compartilhar? Todo mundo já tem muito também a oferecer, né? E acho que está um pouquinho na hora também da gente parar com esse negócio de se achar muito frágil o tempo todo. Gente, não, não. A ansiedade, embora possa ser um ser aqui, o domínio ainda é nosso. A gente precisa voltar a acreditar mais na gente, a enfrentar os nossos medos, a olhar no espelho e falar: peraí, pode ser que eu veja uma coisa que eu não quero ver, mas tudo bem, eu preciso fazer esse trabalho. Próximo slide seria uma metáfora a isso. O embate inevitável, a gente precisa parar de tergiversar com a dor, barganhar com a dor. Se você me der isso, eu te dou aquilo, né? Maquiar. A gente não pode mais fazer isso. Tergiversar com a dor, tomando remédio só, achando que o remédio vai só o remédio vai fazer a diferença. Tem pessoas que chegam procurando em desespero, e a gente entende o desespero, mas acha que o terapeuta também vai fazer tudo por um filho que, por exemplo, naquele momento não quer ajuda. Olha quantas reflexões nós temos que fazer, Roberto, né, para entender essa dinâmica da psicologia de Jesus em nós. Eu gostaria só, então, Roberto, de pedir licença só para passar uns recadinhos aqui, eu já volto com o senhor para
pedir sua opinião em relação a essa tergiversação com a dor, que acho que a gente ainda tem tempo. Vou pedir para o Jefferson colocar os recadinhos para mim, no banner recados especiais, pode ser, querido? Temos aqui um convite especial, hein? Olha só, 19º Encontro Amigos da Boa Nova vindo aí, gente. Vem o evento espírita mais aguardado do ano. Um dia de transformação, seguindo a jornada de Paulo de Tarso. Esperamos você para o 19º Encontro Amigos da Boa Nova, que acontece dia 18 de maio, das 9 às 17, no Teatro Santo Agostinho, do lado do metrô Vergueiro, gente. Pertinho, em São Paulo. E para esse grande dia, contamos com a participação de palestrantes como Severino Celestino, Hildo Rosa, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Deusa Samu, Marisa Allen, olha que legal, Dr. Antônio Carlos Tarquínio. Ainda contamos com as participações musicais de Anatasha Maquena e Kathleen Koch. Espero que eu tenha falado certo. E também um lindo espetáculo sobre Paulo Estevão, apresentado pela companhia Amo, do diretor Alan Moraes. Imperdível, hein? Imperdível. Eu vou estar lá, e você? Só que é o seguinte, compra logo o seu ingresso, porque isso acaba, gente, acaba rápido. No 18º, muita gente ficou de fora porque não comprou o ingresso e as vagas são limitadas, portanto. Garanta o seu ingresso no site mercadolivros.com.br, tá bom? E temos também um outro aviso importante, o número de telefone para mandar mensagens para o Clube Amigos da Boa Nova mudou. O número agora é 11 97834 2246. 11 97834 2246, tá bom? Próxima apresentação aí, qual que é o próximo banner da campanha da Manu, se não me engano, que tivemos aí a inauguração essa semana da Rádio Boa Nova do EFM, foi maravilhoso, mas estamos com a campanha da Manu para implantar o mesmo sistema em Sorocaba, gente. Então a campanha continua, feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. Lá você vai encontrar camisetas, ecobags e um kit lindo aí, sendo vendido, e toda a renda vai ser revertida para ajudar neste propósito. Dê uma olhadinha lá. Eu estava no evento com a minha camiseta, né, com a linda Manu aqui no meu peito, vestida a caráter para lembrar desse momento histórico. Bora lá, próximo então. Qual que é o recadinho? Acho que é da Unifeal. Na Unifeal, existem cursos online, gente. Eu tenho um curso lá que se chama Práticas Integrativas, Saúde Integral e Bem-Estar. O site é unifeal.com.br. Dá uma olhadinha lá, vale a pena, tá bom? Fica aqui o convite e, mais uma vez, eu te convido para me seguir lá no Instagram. No Instagram você pode até pedir o link da revista Digital Sem Clichês, a gente pode passar para você, tá? Lá a gente fala sobre psicanálise, filosofia, espiritualidade. E o meu Instagram é Raquel Bachiega Oficial. Raquel Bachiega Oficial. Beleza? Recadinhos dados, missão cumprida. Roberto, quais seriam as conclusões? Temos aí 2 minutinhos para suas considerações sobre esse tema tão lindo, né? Que dicas o senhor daria, por exemplo, nessa era da ansiedade, para a gente dar um primeiro passo e, de repente, usando, por que não, a psicologia de Jesus? O que o senhor indica para a gente como esse remedinho para a alma? Acreditar em nossas potencialidades. Nós somos luzes, somos verdadeiramente um conjunto de potencialidades. Nós somos capazes de irmos ao enfrentamento com relação às nossas dores. Não tergiversemos com a dor. Tergiversar, no bom e velho português, é ficar com nhen. Sempre que possível, quando a dor quiser se instalar em nós, é simples, é só dizer para ela, sai daqui que esse corpo não te pertence. E se encontrou dificuldades, como dito agora há pouco, ninguém está sozinho, procuremos por ajuda. Para encerrar a minha participação, e aliás, muito obrigado por ela, mais uma vez, Raquel, eu gostaria de indicar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, assistirem pelo menos um pedacinho daquele filme O Todo-Poderoso 2, com o espetacular Morgan Freeman, em que, em dado momento, ele está ali conversando com uma personagem. Morgan Freeman faz o papel de Deus naquele filme. Deus, efetivamente, o Criador. E ele conversando com uma certa personagem que estava passando por extrema dificuldade, ela acabou por desabafar com ele, né? Ele estava ali se fingindo de garçom, e lá pelas tantas ele disse, olha, isso me parece uma oportunidade, pensemos bem, quando nós pedimos paciência a Deus, ele nos dá paciência ou nos dá uma oportunidade para o exercício dela? Quando nós pedimos coragem para Deus, ele nos dá realmente coragem ou nos dá uma nova oportunidade? E finalizando, quando pedimos para Deus uma família mais unida, ele nos concede uma família mais unida ou nos dá oportunidades
para que consigamos efetivamente uma família mais unida. Vamos pensar a respeito disso. As oportunidades estão sempre sendo apresentadas por Deus e concedidas por Ele para nós. Vamos ao enfrentamento. Vamos à luta, no bom sentido, é claro, sempre com a paz de Jesus em nosso peito. Acho que é isso, Raquel. Perfeitas colocações, Roberto, perfeitas colocações. E cabe muita coisa nisso tudo, né? Cabe tanta coisa. Fazer a nossa parte da melhor forma. Quando o nosso limite esbarra no querer do outro, fizemos o que foi possível. Não sofra pelo que vem depois, por aquilo que você não pode controlar. Isso gera muita ansiedade, né? Então, ficam aqui os nossos agradecimentos imensos pela sua participação. Quero também dizer que o Roberto é comunicador aqui da Rádio Boa Nova, no programa Portal do Amanhã, toda sexta-feira, meia-noite. É isso, Roberto? É isso mesmo, Raquel, de quinta para sexta-feira, meia-noite, como eu já fui denominado aqui o Corujão da Madrugada, no programa Portal do Amanhã, no quadro Evangelho no Lar e no Ar. Vai ser uma alegria poder contar com o carinho da sua doce companhia e da sua doce audiência. Ficam aqui os convites, essa presença linda, né, e gostosa do Roberto, que sempre acrescenta amorosamente aqui com a gente. O estudo continua, hein, Roberto? Temos um livro inteiro com temaços sobre a psicologia de Jesus para estudar. Eu espero você. Ao querido Jefferson Carvalho, que esteve aqui conosco, obrigada pelo capricho na apresentação dos slides, pela responsabilidade aí na imagem. E o nosso querido Henrique Oliveira, que estava aqui com a gente também, mandando os links. Obrigada pelo capricho, pelo carinho e atenção. E a você, maravilhindos e maravilhindas, nossas lindezas de meu Deus. Te vejo no próximo programa Plantão da Alma. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou Plantão da Alma.